Isso é sobre mim. Sim, primeira vez eu vim aqui colocar a minha cara, o meu... Eu tô até nervosa. Mas vambora. De acordo com o tema, né, que eu acabei de colocar aí, mas é sobre mim. É sobre mim, sobre como eu cheguei aqui. E eu confesso que eu já relutei muito, tem 5 anos que eu tenho meu negócio e é a primeira vez que eu venho aqui para falar sobre mim, porque passar por todo o processo, lembrar do caminho que eu percorri, acaba trazendo algumas memórias não tão agradáveis, mas que fazem parte. E tá tudo bem. Hoje sim, tá tudo bem. Não estava, mas hoje está. Então é sobre mim. Como que tudo começou? Eu tenho 49 anos e iniciei minha carreira, minha vida, minha profissão muito nova. Minha primeira profissão foi trabalhando na roça. Trabalhava na roça com os meus avós, depois que os meus pais se separaram. Eu sou a irmã mais velha de 2 irmãs menores. E na época que meus pais se separaram, eu tinha 8 anos. E acredite, uma coisa que eu não queria era completar 9 anos, porque minha mãe, a vida inteira, desde que eu me entendia por gente, ela gritava na casa, dizendo: eu só estou esperando a Tassimar completar 9 anos porque eu vou embora. Então eu já esperava aquela data. E eu não queria que aquela data chegasse, né? Só que a minha mãe, um ano antes, eles resolveram separar, não dava mais, e eu e minhas irmãs fomos morar com os meus avós, os nossos avós no interior, isso em Belém do Pará. E eu fui trabalhar na roça com eles. Sofremos muito abuso, eu e minhas irmãs, e diante de tanta violência, eu perdi minha identidade. Lá começou o processo da perda de identidade, tá? Eu perdi minha identidade quando eu estava com 8 anos, que eu perdi referência de família, perdi proteção, meu pai se tornou alcoólatra, minha mãe sumiu no mundo. Ficamos na tutela dos meus avós, mas eles tinham que trabalhar o dia inteiro. E a gente ficava sob o cuidado de outras pessoas e acabava ficando por lá. Pessoas que meus avós conheciam e também eles confiavam. As pessoas do convívio deles que eles confiavam abusaram da gente. Então, eu fui abusada sexualmente, minha irmã do meio também. Sofremos abuso psicológico, todas nós, físico. A gente andava descalço, muitas das vezes ficava com fome. Então, foi uma vida bem difícil, uma infância. Eu não tive liberdade para viver minha infância. Perdi toda a referência de família, identidade. Nós éramos as filhas do Nelson, nem nome a gente tinha. E hoje meu cabelo, ó, ele é desse jeito, né? Todo mundo ama meu cabelo, inclusive eu. Mas meus cabelos, quando eu era criança, eu sou descendente de negros, de índio, e meu cabelo era bem liso, escorrido mesmo. Nem uma presilha, um grampinho não ficava, colocava, ele escorria, ele caía. E minha tia cortava o cabelo, parecia cuia, sabe? Não sei se vocês conhecem cuia, mas como que eu posso falar? É um utensílio que a gente usa muito lá no Pará para tomar o tacacá e o açaí, enfim. Parecia um corte com aquilo, era um negócio redondo assim. E nossa, eu tinha uma raiva daquele cabelo e eu sofria muito bullying. Na escola, depois, mais tarde, quando eu ia para a escola. Porque também na infância eu não conseguia estudar. A gente não tinha endereço fixo, a gente ia para casa de quem podia, porque afinal de contas eram 3 filhas, eram 3 pessoas para serem sustentadas, pesava para todo mundo. E a gente não tinha endereço, não tinha identidade, não tinha um nome para ser chamada, as filhas do Nelson, as meninas que foram abandonadas pela mãe, então era bem pesado. E diante de todo esse bullying que a gente sofria e toda essa agressão física, psicológica, emocional, esse abuso sexual também que eu sofri, isso foi me roubando
o brilho foi me roubando quem eu era. E como muitas mulheres que hoje passam comigo nos meus processos, nas minhas mentorias, por que eu me conecto com elas? Porque são coisas que eu sei, eu vivi, eu superei. Então eu sei qual é a dor que essa mulher sente, por que ela está depressiva, por que ela sente dores, por que ela sofre de ansiedade, por que ela tem as suas debilidades, as suas necessidades. Eu entendo isso porque eu vivi. E lá na minha infância eu entendi o seguinte, o meu sofrimento maior era ver o sofrimento das minhas irmãs. Eu comecei a me anular por conta delas. E a gente não conseguia viver juntas. Não dava para ficar as três em um único lugar, a gente mudava de endereço, não ficava um ano no mesmo lugar, então não podia estudar, enfim, era um caos. E nesse período eu comecei a trabalhar, ter o meu segundo trabalho, que era de babá. Fui trabalhar de babá, de empregada doméstica, porque eu tinha em mente que se eu trabalhasse, eu conseguiria dinheiro para comprar uma casa e minhas irmãs morarem comigo. É pensamento infantil, pensamento de menina. Eu estava ainda sonhando, eu não entendia qual que era a realidade da coisa. E depois eu percebi que também não ia rolar. Decidi que o melhor caminho seria casar. E eu fiz isso com 17 anos. Casei, minhas irmãs vieram morar comigo, a caçula conseguiu, com 14 anos eu comecei a estudar. Eu sempre gostei muito de estudar. Eu amo. O meu hobby é estudar, eu amo estudar, eu estudo todos os dias, eu amo estudar. E esses abusos foram marcando a minha história, esses abusos foram marcando o meu eu. E eu cresci perdida de mim, sem identidade, com crença de vitimismo, de impotência, de incapacidade, de pertencimento. E sentia que eu não merecia, acreditava que eu era do outro lado do muro, que eu nasci do outro lado do muro, que Deus não me amava, que eu nasci para sofrer. Essas eram as minhas crenças, por tudo que eu vivi, né? E no meu casamento, é lógico que não ia dar certo. Eu comecei a coisa certa pelo motivo errado, pelas razões erradas. Eu não casei para constituir uma família por amor, pela família em si, mas porque eu queria um local para minhas irmãs. Eu queria ter um endereço, eu queria ter algo para chamar de meu. Eu queria ter aquela segurança, sabe? Na pirâmide de Maslow ele fala muito sobre isso. O ser humano, as primeiras conquistas, as primeiras buscas não são por coisas extraordinárias, é apenas pela sobrevivência. Quer comer, quer dormir, descansar, quer saúde, quer amor, são as prioridades da vida. E era isso que eu estava buscando nessa época. Só que eu buscava pelas razões erradas, não é? Eu buscava pela dor. E quando nós buscamos, todas as vezes que nós buscamos algo pela dor, nós criamos mais do mesmo. Ainda que pareça bonito, pareça louvável, mas se nós estamos nos movimentando pela dor, nós criamos mais do mesmo. Nós viramos criamos um ciclo vicioso de viver mais do mesmo, e foi o que eu fiz. A minha dor da infância, do momento com os meus pais, de tudo que eu vivi ali, que me carimbou, que me selou como alguém sem identidade, perdida de mim, me fez criar todo um movimento com foco na dor, na falta, na escassez, no sofrimento, na angústia, nessa vibração de energia baixa, densa, que só cria mais do mesmo. E o que aconteceu? Eu tive 5 abortos para conseguir ter minhas 2 lindas filhas, Joyce e Rebeca. Foi muito dolorido, cada situação que eu vivia de perda era disfunção, o médico falava que era uma disfunção uterina, e eu tinha abortos espontâneos, né, naturais. Perdi 5 bebês antes de completar 4 meses, mas consegui ter a Joyce e a Rebeca. Mas o meu casamento foi pelo ralo, porque em 2009, a minha filha caçula, nosso casamento já vinha balançando, porque, como eu falei, começou tudo errado, né? O objetivo que eu casei aconteceu. Minha irmã caçula casou, trouxe ela para morar comigo, a minha irmã do meio também, foi constituir família, ou seja, o objetivo do casamento eu consegui. Mas o real objetivo de um relacionamento, de um casamento, é lógico, eu não tinha nem prestado atenção nisso, e mais uma situação que me pegava, eu era depressiva desde os 8 anos. E eu nunca fui ao médico, nunca fui ao psicólogo, nunca diagnostiquei, mas eu vivia chorando, eu vivia triste, e com 15 anos, essa é uma coisa que ontem eu pensei muito à noite, se eu falaria ou não, porque eu nunca, nem minha família sabe.
Apenas uma pessoa da minha família sabe, ele nunca comentou com ninguém. Ele nunca comentou com ninguém, guardou, nunca falamos sobre o assunto, eu e ele. Mas eu, com 15 anos, eu tentei suicídio. Eu estava com uma lâmina, uma gilete, eu queria cortar o pulso, porque era tanta dor, era tanto sofrimento que eu vivia, era tanta angústia, para onde eu olhava, eu só via desespero, eu só via solidão, escassez, e a minha maior dor era viver longe das minhas irmãs. Eu não conseguia ter um lugar que eu pudesse viver com elas, sabe? E aquilo me doía muito. Eu me sentia como muitas mulheres que se sentem impotentes diante de uma situação de dor, de sofrimento. Eu também me sentia assim, eu era uma menina, que não tive a devida orientação, porque não tive uma casa estruturada, como muitos brasileiros, né, que a realidade do Brasil é essa, casa desestruturada, pais disfuncionais, mas que foram os pais que Deus permitiu que fosse instrumento para nos trazer a vida. Hoje eu entendo isso, sou resolvida com isso, mas já tive muito problema quanto a essa situação. E nessa época de tanto sofrimento, eu queria estudar, eu tinha necessidade da escola, eu não tinha roupa para ir para a escola, eu não tinha um tênis para ir para a escola, eu com 15 anos. Vocês sabem qual é a necessidade de uma menina adolescente com 15 anos, né? A gente olha para o lado, vê tanta coisa, nossa, eu queria aquilo e não podia. E eu sonhava tanto, eu tinha tantos sonhos, na época da Xuxa, ela trabalhava muito a questão do sonhar, do acreditar, e eu sonhava, e eu imaginava, e nada dava certo. Era tudo de mal a pior. Eu tentei suicídio, eu queria cortar meu pulso, mas eu não queria, eu não queria ver aqueles, olha só a situação, o nível, né? Eu não queria ver aquele sangueiro, eu imaginava que ia sangrar muito, então eu amarrei o pulso primeiro, eu amarrei os 2 pulsos com punho de rede, eu cortei a rede, o punho da rede, amarrei o pulso, e o que eu não sabia é que o fluxo de sangue diminuído, a pressão baixa. A nossa pressão baixa, minha pressão foi baixando e eu fui adormecendo e não consegui usar a lâmina. Eu não consegui. E a pessoa que eu morava na casa deles na época, ele viu isso. E eu lembro de eu estar acordando e ele dizendo, o que tu tá fazendo, Tássia? O que tu tá fazendo? Meu Deus! E ele veio, desamarrou aquilo do meu braço e viu que tinha a lâmina. Eu nunca abri a boca para falar nada para ele, porque também foi um perfil que eu desenvolvi. Eu sempre engoli tudo, eu engolia o choro, eu engolia a raiva, eu engolia a frustração, eu engolia tudo eu engolia. Eu não conseguia falar, eu não conseguia retrucar, nem ser teimosa, nem ser rebelde, nada. Eu sempre fui muito pacífica, muito quietinha, muito na minha, porque já tinha tanto problema, né? Eu não queria criar mais um. E quando eu casei, tive a questão dos abortos, depois o relacionamento já não estava legal, a minha filha caçula, num acidente de carro, ela faleceu, a Rebeca, ela tinha 4 anos, foi em 2009. E aí o casamento foi por água abaixo, desandou tudo, a gente separou. A minha filha mais velha, ela começou num processo de que ela não podia criar problema para a mãe, ela passou a ser o que eu era, engolir tudo, se calar, guardar. E ela também entrou num processo depressivo que eu já tinha desde os 8 anos e eu continuava nesse processo, eu só chorava. E incrível que a Joyce, quando ela tinha 4 aninhos, numa das crises que eu tive de aborto, eu estava ali sangrando muito e ela falava para mim, mãe, fica comigo, eu te amo, mãe. E ela era a única pessoa que me percebia de verdade. Eu sentia que ela era o único ser na Terra que me enxergava por dentro. Nas minhas fotos, eu sempre fui uma mulher muito sorridente, que sempre estava com um sorriso no rosto, sabe? E as minhas fotos eram assim, ela olhava na foto, ela dizia, mãe, por que a senhora está chorando? Eu dizia, não, filha, a mamãe está sorrindo. Ela falou, não, o teu olho está chorando. Ela enxergava o choro escondido dentro de mim. A minha boca, o meu semblante era de sorriso, mas o meu olhar não negava o choro. E ela enxergava isso. E ela cresceu com aquela dor também, e a perda da irmã, e eu comecei a sufocar ela, com preocupação, com medo, já que tinha acontecido com uma, né? O que impedia de acontecer com a outra? Então eu entrei num processo de pânico, de ansiedade, de desespero, e a depressão só aumentou.
e eu não conseguia nem me salvar, nem salvar minha filha e nem nada ao meu redor. Eu já estava ali com 27 anos e eu só perdia. Perdi dinheiro, saúde, casamento, eu já tinha hipotireoidismo, hipoglicemia, eu já sofria de depressão desde criança, muita ansiedade, eu tinha muitos medos, eu tinha muitos bloqueios, eu tinha fibromialgia, artrite, artrose, meus dedos já eram todos inflamados, minhas juntas já eram todas inflamadas, eu sofria de bronquite asmática, eu passava 15 dias no hospital, 15 dias em casa, eu era bem magrinha, uma dificuldade de respirar muito grande. Era doença sobre mais doença, uma anemia profunda. E hoje, como terapeuta, mentora de mulheres, uma mulher que trabalha aí com mulheres, com desenvolvimento de pessoas, eu sei quais são as raízes de todos esses sintomas. Tanto que eu me curei, né? O processo do meu negócio começou com a minha cura. A cura da alma, a cura física, a cura emocional, psicológica, a cura no meu mapa sistêmico. Começou o processo de cura. E eu fui ser professora, comecei a trabalhar, terminou o casamento, separei, mudei de cidade, casei de novo, e nesse espaço de tempo, eu vi minha filha se tornar adolescente, com 17, 18, 19 anos já, e nós éramos totalmente separadas uma da outra. É como se eu fosse inimiga dela. E acredite, diante de todas as dores que eu sentia, a dor da separação da Joyce, de eu não sentir o abraço dela, de sentir essa distância, era a maior dor que eu tinha. Nem abuso sexual, nenhuma outra dor era maior do que essa. Porque, afinal de contas, a única filha que me sobrou, que estava comigo, não estava. Isso me matava por dentro, só piorou a depressão, só piorou os sintomas, eu tinha muita rinite alérgica, eu só faltava tirar a pele do olho de tanto que eu coçava, o nariz corizando, espirrando, e coçava o ouvido, garganta, coçava o couro cabeludo. Era uma situação medonha. E mudei para o Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso do Sul vim para São Paulo, porque aqui é extremo, né? Mudei para Selvíria, morei lá 2 anos e meio, trabalhei numa multinacional. E o interessante é que onde eu chegava, me colocavam para liderar, me colocavam para trabalhar com pessoas, todas as pessoas, desde a minha infância. Eu já vivia meu propósito e não sabia. As pessoas sentavam perto de mim e diziam, é tão bom sentar perto de você, ninguém sai perto de você sem se sentir melhor, você tem um poder de melhorar a gente, de falar algo que nunca ninguém falou, você tem um ponto de vista que nunca ninguém teve. Ou seja, eu sempre fui terapeuta de nascença. Isso sempre foi o meu legado, o meu propósito, foi trabalhar com desenvolvimento humano, trabalhar com mulheres, mas eu nunca olhei para isso. Eu nunca nem enxerguei isso, até porque eu me sentia tão pequena, tão incapaz, tão insignificante, tão vítima. E há mais de 30 anos, levando a minha vida, eu já estava ali com mais de 40 já. Quando eu comecei a procurar algo, porque eu não aguentava mais a minha relação com a Joyce, porque estava muito difícil, eu estava sofrendo, eu estava enxergando que ela também estava sofrendo. Eu cheguei numa compreensão, eu falei, cara, eu errei e errei feio em algum momento dessa história minha com a minha filha e eu não sei onde, eu não sei o que fazer, eu preciso mudar isso. Eu preciso buscar algo. Eu não sabia o que eu estava procurando e comecei pela internet procurar, até que em 2017 eu encontrei o desenvolvimento pessoal. Eu encontrei treinamentos que trabalhavam o autodesenvolvimento, né, o autoconhecimento, essa descoberta do seu eu, de si mesmo, do seu interior, entender a sua emoção, entender de fato quem é você, por que você sente o que sente, por que você tem as dores que tem, por que você se comporta desse jeito. Eu fui buscar tudo isso. Passei o finalzinho de 2017 nesse vislumbre. 2018, e a coisa só piorando com a Joyce, foi quando eu fiz, finalzinho de 2018, o meu processo de terapia dentro do método que hoje eu entrego. Eu passei por esse método. E quando eu cheguei nesse método, eu estava com hipotireoidismo bem forte. O médico falou para mim, olha, inclusive ele disse, você tem o mesmo
é o mesmo diagnóstico da minha esposa e os remédios serão os mesmos, e já põe uma coisa na tua cabeça, é para sempre, não tem cura. Essa disfunção da tireoide não tem cura e você vai ter que conviver com isso, e teu corpo, você vai engordar, os seus olhos vão aboticar. Ele começou a descrever um cenário, né? O caos. Eu falei, misericórdia. E eu aceitei Jesus, conheci o Evangelho, conheci Jesus, a palavra, em 2000. E de lá para cá eu fui estudar teologia, fui aprender sobre os princípios bíblicos, porém tinha princípios, e ainda tem, tá? Porque a Bíblia é a fonte de todo conhecimento, é a bússola do ser humano, é a palavra de Deus. E, inclusive, não sou eu que falo, não é a teologia que fala, não, é a ciência que fala sobre isso. Mas haviam princípios escondidos lá que eu nunca descobri, apesar de eu saber bastante, muita coisa mesmo, eu aprendi ali, foi o que validou a minha fé, não me deixou mais desviar o caminho, nem desacreditar, nada mais, mesmo vivendo todos esses perrengues. E quando foi em 2018, eu descobri o princípio, um poderoso princípio dentro dessa terapia que eu fiz, de cura, de autocura, sem medicamentos, sem correr atrás de tratamento, sem ficar nessa loucura aí de crônico, de que não tem jeito. Descobri que todo processo de doença, na verdade, é um fruto, não é a causa. Você não está fadado a viver esse sintoma para sempre, a ficar escravizado por isso, a ficar tomando remédio controlado, a ficar dependente. Não precisa nada disso, porém eu não sabia. E eu comecei a passar pelo processo de autoconhecimento, autodesenvolvimento. E comecei a buscar a Tarsimar, porque eu entendia que quando eu me encontrasse, eu conseguiria encontrar a cura. Eu não estava buscando cura física, cura da dor, da doença. Eu estava buscando a cura do meu relacionamento com a minha filha. Era o que mais me doía. Porém, Deus é tão lindo que quando eu encontrei esse princípio de cura do meu ser, eu curei o meu relacionamento com a minha filha e curei todas as coisas em volta. Eu passei a enxergar profundamente que existe uma raiz de todos os males. E aqui começou o meu processo de tirar a venda e entender que eu nunca fui vítima, que eu não fui fruto do acaso, que eu não tinha nascido do outro lado do muro, que eu não era impotente, incapaz, que eu não era imerecedora, que eu só estava com a minha identidade perdida, porque a identidade da mulher que constrói saúde, vida abundante, relacionamento feliz, está em conhecer o princípio de Deus, está em entender que, em primeiro lugar, a nossa identidade está em Deus. Nós temos uma identidade, nós somos filhas do Deus Altíssimo. Portanto, nós temos direitos, nós temos legados nessa terra que a gente não acredita que tem, mas temos. Eu sou prova viva disso, e as dezenas aí, passou de 100 já mulheres que estão recebendo o mesmo princípio, estão vivendo o legado que Deus deixou para elas, estão recuperando a saúde, estão recuperando não só a saúde física, mas saúde em relacionamento, na vida financeira, no profissional, no corpo físico, né? Enfim, e eu comecei o meu processo em 2017, procurando entender. Em 2018 eu fiz o processo terapêutico, passei por ele, trabalhei a autocura, recuperei minha saúde com relação à depressão, ansiedade, com relação à fibromialgia, a hipotiroidismo. O médico, ano passado, finalzinho do ano passado, eu fui ao médico, fiz uma bateria de exames, coração, tudo que mulher da minha idade faz, né? Porque é uma preocupação absurda. Ele olhou para mim e falou assim, você tem saúde de adolescente. Eu ri, né, com um sentimento de gratidão dentro de mim, porque eu sei o que é que eu estou fazendo, eu sei o que é que eu estou aplicando em mim, para que essa minha saúde seja nessa condição. E isso aqui traz já um insight, já traz aqui uma ficha que cai. Idade não é sinônimo de doença. Você não adoeceu porque tua idade avançou. Você adoeceu porque não está aplicando os princípios que estão dentro, princípios espirituais que estão dentro da palavra, para que você adquira a cura. Você trabalha a cura no seu corpo, a autocura. Você trabalha a doença, porque você vive segundo princípios culturais, segundo princípios tradicionais, e esses provocam doenças, síndromes, dores, prejuízo, perdas. Essa é a realidade. Era a realidade que eu vivia, né? Que eu seguia lá atrás.
E quando eu descobri esse princípio e comecei a aplicar na minha vida, eu me curei de todos os sintomas. E eu fiquei assim maravilhada. Porém, eu não me enxergava como alguém que pudesse levar isso para outras pessoas, mas eu sempre fui alguém que se propõe a estender a mão para qualquer um que está em sua volta. Qualquer um. É qualquer um mesmo, até aquele que me fere. Eu aprendi isso lá atrás. Eu aprendi que a falta de amor é o princípio de todas as dores na Terra, porque quando você não ama, você fere, se machuca, e aí começa pelo amor próprio, coisa que eu não tinha, né? Por isso eu comecei a me machucar e tudo em minha volta era um caos. E eu comecei a buscar esse processo de amor próprio, de autoconhecimento, e eu fui evoluindo na escala de desenvolvimento humano, na escala do autoconhecimento de mim mesmo e de qual era o meu potencial, o meu chamado, o meu legado. Eu comecei a prestar atenção, cara, eu não nasci só para fazer isso ou aquilo, eu tenho um propósito, Deus me criou com um propósito, Deus me criou para entregar algo nessa terra, existe uma nação esperando por mim para receber uma transformação que só eu posso entregar. E cada uma de nós tem esse propósito. Porém, antes eu não enxergava dessa maneira. E eu fui crescendo nessa escala de valores, de autoconhecimento, de amor próprio, de pertencimento, de identidade. Fui limpando o diamante especial que Deus constituiu, que sou eu, mas que estava todo cagado, todo sujo, todo imundiçado pela minha história de vida, pelos perrengues que eu sofri. E fui lameando tudo, né? Quando eu entendi isso, eu fui lá, peguei esse meu eu ferido e comecei a limpar, comecei a trabalhar ele. Foi um processo do dia para a noite? Não. E outra, não acaba, o treinamento nunca acaba. Enquanto eu morrer, enquanto eu viver, até o dia que eu morrer, eu estarei fazendo esse processo de limpeza, de melhora, de crescimento, de treinamento. Porque o treinamento nunca acaba. Todo dia o mundo evolui e tem algo novo para a gente aprender, né? E nesse processo, curei meu relacionamento com a Joyce, e que era o meu maior objetivo, lembra? E nos tornamos melhores amigas. Melhores amigas. Eu passei a ser a confidente da Joyce e ela a minha. E isso era tudo que eu queria. Foi uma realização para mim. E minha sogra vivia muito doente. Minha sogra tinha uns problemas além de fibromialgia, artrite, artrose, enxaqueca, inflamação nas veias. Ela tinha muitos sintomas, muitos, eu nem lembro o quanto. Ela vivia chorando de dor, estava paralisada das pernas, sem conseguir cuidar da mãe dela, ela estava sofrendo pra caramba. E eu falei, cara, eu vou replicar o que eu aprendi, porque o que eu fiz? Eu passei pelo processo de terapia, mas eu fiz a formação, porque eu tenho um perfil que não me diga assim, olha, faz isso aqui. Como assim faz? Eu quero entender por que eu tenho que fazer. Então, preciso de um princípio, eu preciso compreender o que tem por trás daquilo. E eu precisava entender o que estava mudando minha vida. Eu precisava. Então, eu fui e paguei pela formação. Mas eu não paguei pela formação com a intenção de atuar, porque eu estava trabalhando, estava numa empresa muito boa. E eu estava ali, estava suprindo minhas necessidades, né? Então estava bom, eu não vislumbrava um negócio, até porque eu não me enxergava como empreendedora, eu tinha uma crença de que empreendedora era minha irmã, eu não dava conta de me sustentar, eu não dava conta de ter um negócio e pagar o meu próprio salário, eu entendia assim e estava resolvida com isso, eu até brincava com isso. Porém, minha sogra muito doente, eu fui e dei a ela, apliquei nela o mesmo método que eu recebi. E para minha surpresa, com 30 dias, a minha sogra não tinha mais enxaqueca, ela vivia com enxaqueca há não sei quantos anos, nunca passava. Ela dizia que é como se o crânio dela ficasse pressionado, aí ela tomava remédio, ela fazia aquela ginástica na água lá, que eu esqueci o nome, ela fazia um monte de coisa, tomava medicamento, fazia tratamento e nada. Ela tinha umas dores, fibromialgia que consumia, parecia que estava... E ela tinha insônia, depressão, crise de ansiedade, além de todas as dores físicas, ela tinha dores emocionais também. Com 30 dias, minha sogra ligou para mim e falou, Tassimá, eu não tenho mais enxaqueca. Melhorou da enxaqueca. Eu apliquei para a enxaqueca, que era o que mais perturbava ela. Depois a gente perdeu o contato, eu fiquei trabalhando, na época eu trabalhava muito, né? A gente fazia muita hora extra, eu vivia dia e noite no trabalho. E de novo, o meu marido falou assim, nossa, minha mãe tá muito ruim, agora ela não tá andando. Eu liguei para ela estava mal mesmo, e Tassimá, não consigo sair, é muita dor, meu joelho travou, minhas pernas parece que tá tudo destruído, ela tinha osteoporose também, e qualquer coisa pode quebrar meu osso, e se quebrar vai ser mais complicado, enfim.
Aí eu falei para ela, vamos retomar a terapia? Ela falou, tá, vamos. Eu comecei a aplicar nela e nisso ela recuperou a saúde por completo. Eu falei, cara, tem ouro em pó aqui. Aí eu juntei um grupo da igreja e apliquei o mesmo processo lá. E tinha uma moça que ela estava com problema, uma irmã da igreja, que ela estava com problema de dor de cabeça também, e ela tinha agendado uma tomografia, ela ia pagar R$3.000 pela tomografia, fora consulta e fora mais não sei o quê, para descobrir, porque ela achava, ela entendia assim, parece que meus neurônios estão desligando e eu tô perdendo a memória, eu tô perdendo a conexão, a percepção. Tem hora que eu me pego num total branco e sinto muita dor. E ela tava avisando a mãe, ela tava assim bem mal. Numa tarde da sessão que eu fiz em grupo com elas, eu comecei a trabalhar a autocura a partir da cabeça. Então ela foi a primeira que recebeu a resposta positiva do método. E no mesmo dia, aquela moça começou a chorar e dar o depoimento dela, porque ela entendeu qual era a raiz. Eu levei para essa sessão, para essa reunião com elas, a raiz que gerava cada sintoma. E como começou pela cabeça, ela entendeu, nossa, aquela menina não, ela era mãe de 3 ou 4 filhos, uma coisa assim, casada e tal. Ela recuperou a saúde da enxaqueca, nunca mais teve dor de cabeça e foi foi um efeito dominó ali. Quanto mais eu descia no corpo, e aquelas mulheres foram recebendo cura, cada uma no seu sintoma. Eu falei, gente, isso daqui é muito poderoso. E aí eu comecei, aí com isso, as pessoas que recebiam o resultado, né, nesse processo, vinha e indicava pessoas para mim, Aí eu fui, fiz um processo de coach, fiz uma formação em coach, para poder entender como que a gente entrega resultado para as pessoas, porque eu não sabia, lembra? Eu estava lá trabalhando ainda. Mas no mesmo período que eu fiz o processo de coach, eu fui num treinamento pela minha empresa com uma coach. E lá ela me chamou em particular e disse, Tasmar, o teu perfil é completamente diferente do lugar que você está. Você tem um perfil para trabalhar com pessoas, você já pensou nisso? E é lógico, não, né? Eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas aquilo acionou uma luzinha na minha mente. Eu falei, será? E eu ela disse, começa a prestar atenção. E eu comecei a prestar atenção. Olhei para trás e vi que ao longo da minha vida, o momento que eu mais estava feliz é quando eu estava trabalhando com pessoas, aconselhando, orientando, desenvolvendo, entregando algo de transformação para a pessoa. Quando eu lidava com pessoas, eu estava maravilhada, feliz. E quando eu lidava com processo, me estressava, me aborrecia. E lá na empresa, eu tinha um grupo de 20 pessoas que eu liderava. E quando eu dava treinamento, era algo extraordinário. Quando eu dava treinamento, quando eu fazia os DDS, quando eu trabalhava desenvolvimento pessoal, quando eu entregava uma mudança, uma transformação, uma prática diferente. E eles vinham, sabe, com os feedbacks, porque eles levavam para casa, aplicavam em insônia, aplicavam em relacionamento com filho, com mulher, com bebida, com drogas, e eu orientando eles ali, era algo extraordinário. Mas quando eu ia para o processo do trabalho para entregar, né, aquilo já me doía. Eu falei, não é o nome Kênia, eu acho o nome da moça que era a psicóloga que fez, ela era psicóloga e coach, que deu treinamento na empresa. Eu falei, nossa, não é que a Kênia tinha razão? E aí, a partir daquele momento, eu liguei o meu radar. E foi depois disso que eu fiz a formação em coach. Falei, deixa eu fazer aqui a formação em coach para ver. E na época, eu estava fazendo uma formação em logística, porque na empresa que eu trabalhava na logística da empresa. Era uma multinacional, então a parte de logística onde nós estávamos era muito forte, porque tinha toda uma influência, né, do exterior, eram conexões muito grandes e eu precisava evoluir, eu estava almejando crescer dentro da empresa. Falei, então eu vou fazer uma formação em logística. E acredite, o primeiro módulo, a primeira matéria que nós vimos foi um processo de coach dentro da formação acadêmica. Eu falei, não, tem alguma coisa aqui, Deus está me sinalizando algo. Aí que eu vislumbrei mesmo pelo conteúdo, pelo coach, pela forma de entrega, pela forma que o coach acelera o processo. Porque o que é coach? É um mecanismo, é uma técnica de entregar resultado em tempo surreal. Ele acelera o processo. É muito rápido, porque tem toda uma estratégia, né? Tem todo um passo a passo, um planejamento. E eu falei, não, gente, isso daqui é extraordinário. Aí fiz a formação
E comecei a almejar sair da empresa. Falei, e agora? O que eu faço? Porque se eu pedir demissão, eu estava com quase 8 anos já. Eu digo, gente, vou perder muito. Mas comecei também a fazer formações e mais formações. Aí eu fiz formação em emoções, aí eu fiz formação em quântica, em energia quântica, e comecei a estudar neurociência, comecei a estudar física quântica, comecei a trabalhar a lei da atração, e tudo isso foi colaborando para o meu desenvolvimento e tudo cooperando a meu favor, conforme a palavra de Deus diz, né? Tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus e vive segundo o seu propósito. O que eu estava fazendo? Vivendo segundo o propósito de Deus. Eu estava aberta, compreendendo que Deus tinha um chamado para minha vida e eu estava disposta a viver aquele propósito, aceitando o propósito. Aqui eu já tinha bastante clareza que eu nasci para treinar pessoas, para lidar com pessoas, para desenvolver pessoas, que esse era o meu negócio, era a pegada que eu tinha nessa vida. Entendi tudo lá para trás. E com isso eu continuei me desenvolvendo, continuei me trabalhando o meu emocional, aí tá. Nesse período, em 2019, eu fui mandada embora da empresa. Maio de 2019. Quando eu saí de lá, eu saí de braços abertos, foi para todo mundo que trabalha lá, inclusive quem trabalhava comigo, dizia, nossa, Tassimaya, você foi a única que recebeu isso aqui de forma de... Você já sabia? Não, mas eu intencionava, eu queria aquilo. E eu peguei a minha rescisão e apliquei em treinamentos e formações. Foi quase 60 mil que eu peguei de rescisão. E uma boa parte eu guardei, lógico que eu não sabia como que ia desenvolver meu negócio, né? E a outra parte eu investi em formação. Aí eu fiz formação de palestrante, aí eu fui investir em neurociência, física quântica, psicologia positiva, psicologia... Hoje eu faço pós-graduação em psicologia cognitiva comportamental. Fiz a formação em terapeuta, em constelação familiar e comecei um monte de formação e treinamentos. Por quê? Eu entendia que eu não sabia fazer aquilo que Deus me chamou para fazer e que eu precisava me preparar, eu precisava de um movimento que me capacitasse, me habilitasse. E como eu amo estudar, isso não foi um problema. Eu estudava 24 horas por dia, direto, meu marido estava trabalhando fora, eu ficava sozinha aqui, eu estudava, virava à noite, estudava, tentando entender, porque eu fiquei vislumbrada pela mente, pela essência, pela raiz de tudo. Existe uma raiz de tudo. E eu entendia superficial, eu tinha recebido muito, mas ainda tinha muitas pontas soltas que eu não compreendia. E para cada dificuldade minha, eu contratei um mentor. Aí eu contratei um mentor para reprogramação mental, um para negócio, porque eu lembro da minha crença, não sou empreendedora, não sei fazer negócio, empreendedora é minha irmã, mas eu estava acabando de montar um negócio. E eu entendi que quando a empresa me demitiu, o meu negócio me contratou, porque a partir dali agora era eu por mim. E eu comecei a trabalhar para mim, comecei a desenvolver o meu negócio e criar, e me enxergar como empreendedora. Porém, hoje eu entendo, eu tenho até um método, né, para quem está começando um negócio ou quer potencializar o seu negócio, eu tenho um método e dentro desse método eu trabalho a tríade, o princípio do negócio autêntico e lucrativo, porque ele tem a base na sua identidade, no seu desenvolvimento pessoal e ele tem uma lateral aqui que trabalha o conhecimento técnico e a outra lateral que é o conhecimento de estratégia de marketing, de venda financeira, todo planejamento para que o teu negócio flua. Mas eu não tinha nada disso. Eu só estava trabalhando o meu eu aqui e conhecimento. Esse outro lado estava totalmente descoberta. Eu estava pelada aqui desse processo. E aí meu negócio estava ali tudo misturado, uma confusão danada. Eu nem sabia direito o que eu estava fazendo com relação a negócio. Eu sabia muito bem o que eu estava fazendo com relação a pessoas, a entregar resultado. E o resultado foi exponencial, algo transformador, e aí indicação mais indicação, e foi crescendo o meu processo. Mas eu não tinha um método, eu seguia o que eu recebi lá, e cada ferramenta, eu pegava um pouco daquela ferramenta, enxergava a necessidade da minha cliente, e entregava para ela aquela transformação. Comecei os meus processos, os meus programas de mentoria, de coach, mas eu não me posicionava como terapeuta porque eu tinha medo. Eu era insegura com relação a isso. Depois de formação e processos de reprogramação mental, eu comecei a virar várias chaves, né? E colocar
vários drives na minha mente, diferente de quem eu pensava antes, aí a coisa mudou, a coisa virou, me posicionei como terapeuta de mulheres, que tem uma metodologia, hoje eu tenho uma metodologia, hoje eu tenho um processo funcional que leva essa mulher que chega para mim em estados crônicos de dores, seja de alma, seja de corpo, seja depressão, ansiedade, pânico, seja fibromialgia, retrocolite, renite, artrite, todas as ites da vida, enxaqueca, seja problema nos órgãos, seja nos ossos, seja de coluna, seja lá o que for. Eu já tenho muito resultado com relação a isso. Com hérnia de disco, sabe? Agora, recentemente, eu estive em Belém e o rapaz estava afastado do trabalho, sem data de voltar, com cirurgia, o médico dizendo, olha, você vai fazer cirurgia, mas não tem retorno, se você realmente vai ficar bom. E ele soube de mim, apresentei minha proposta para ele fechou comigo e ele só voltaria para o trabalho com sei lá quanto tempo que ele ia voltar. Com um mês ele estava recuperado de 3 hérnias de disco que ele tinha. E ele não é o único, tá? Ele não é o único. Mulheres também, uma moça com 19 anos, e aí muita gente começou, mas ele entregava coach. E coach é entregar resultado para quem tem um BO, para quem tem um problema. Aí vinha gente com problemas de saúde, financeiro, com problema de negócio, com problema no casamento, com filho. E eu atendia todo mundo. Porém, uma demanda cresceu. Eu tenho uma mentora que ela diz assim, o teu propósito te encontra. Não se preocupe que o seu propósito te encontra. E ele de fato encontra. Porque quando a gente faz um movimento, segundo a lei da atração, a neurociência física quântica, o que acontece? Eu estou me movimentando aqui e o que eu quero dentro de mim, intencionado, vibra na mesma frequência que eu. Então, se eu estou vibrando aqui em construir um negócio saudável, autêntico, lucrativo, se eu tenho aqui o meu propósito, que é aquilo que Deus me deu, e eu não sabia, está no meu ponto cego, ele existe, ele é real, ele está aqui, ele vibra na frequência do meu sonho. Porém, o meu sonho, ele fica no meu consciente. Se o meu sentimento estiver contrário, eu não consigo chegar aqui, porque eu vibro abaixo, né? Eu vibro no peso, eu vibro na dor. Lembra que eu comecei dizendo que a minha vida toda era pautada num movimento para evitar a dor, para melhorar a dor. E quando a gente vibra, quando a gente faz qualquer movimento para se livrar da dor, vou arrumar um namorado novo porque eu terminei com o antigo, não consigo esquecer ele, você está se movendo para se livrar de uma dor, você vai se manter na dor, vai piorar tudo e você só vai co-criar mais do mesmo. E aquilo que você quer se livrar não vai rolar, porque existe uma frequência. E eu estava aqui vibrando em toda essa dor, o que é que eu tinha? Mais dor. Só perda, só prejuízo. Quando eu me trabalhei, eu evoluí, eu cresci, eu olhei para dentro de mim, o processo de transformação não está lá fora. O que eu quero não está lá fora, está dentro de mim. A transformação que eu quero lá começa aqui. Então eu olho para dentro, começo a me mudar e eu saio. O que é negativo, o que é ruim, o que é pesado, problema, dificuldade, quebra financeira, relacionamento ruim, doença, ele tem uma frequência, uma vibração, ele está aqui embaixo. Ó. Segundo o estudo da frequência energética do ser humano, que é outra coisa, o ser humano, ele para ter resultados positivos, saudáveis, de prosperidade, ele tem que vibrar de 500 para cima, que é a frequência da prosperidade. Mas o ser humano, 95% na Terra, ele vibra de 20 a 499. Ele não chega a 500. Aí, a maioria, 95% da humanidade vibra nessa frequência de 20, que é a menor vibração, que é a frequência que a Terra vibra, é a frequência mais baixa, a frequência da vergonha, da raiva, do medo, da culpa. Ela começa ali em 20, vai aumentando um pouquinho e vai. Todos esses sentimentos, ciúme, inveja, preocupação, tudo isso vai vibrando até 490. E o que tem tudo isso aqui, né? A frequência tá aqui, ó. Vamos ver. Aqui tá a frequência baixa. Aqui tá todo o problema que vibra na mesma frequência. A quebra financeira, o negócio que não dá certo, a pessoa que te trai, que mente, que te engana, o casamento, o assalto, tudo que é BO, tá aqui, ó. Aí vai dando match. Você vai se relacionando com todos esses rolos, com todo esse emaranhado aí, ó. E você tá doida querendo sair, mas você reclama. Ainda há pouco eu tava atendendo uma cliente.
Só reclama, julga, critica, não tem empatia, não tem gratidão, só vibra nessa postura de treinamento que a vida nos ensina, né? A ser menos. E aí você vai vivendo mais do mesmo. Eu saí daqui e fui lá para cima. Comecei a vibrar na frequência do meu propósito. Comecei a vibrar na frequência da cura, da recuperação da saúde, no financeiro, do negócio, do dar certo, do ser amada, não pelo outro, mas por mim. Comecei a me amar. E aí a frequência subiu, eu passei de 500, eu só vibrava aqui, ó, de 20 a 490, só criava rolo, problema, caos, dificuldade, perda, era só o que eu criava. Eu saí daqui, comecei na frequência de 500 para cima. Frequência da gratidão, da alegria, da satisfação, do amor, da leveza, da aceitação, da compreensão, e comecei a vibrar nisso, e os resultados começaram a dar match comigo, porque tudo que é agradável, saudável, próspero, ele está aqui em cima vibrando, ele não muda de lugar. Assim como o que é problema, vibra aqui embaixo e não muda de lugar. Quem que muda de lugar nesse processo? O ser humano, ele é o único que tem o poder de ficar aqui embaixo e se manter tendo mais do mesmo, ou tomar uma decisão a partir do momento que ele escuta algo novo, como eu escutei lá atrás, e corri atrás do princípio, e quando eu descobri esse princípio, eu guardei para mim, e hoje eu entrego esse princípio extraordinário, poderoso, de cura para as mulheres, para quem quer. Eu aplico, eu entrego, você descobre. Não sou eu que entrego. Você descobre, vislumbra algo novo pelo movimento que você fez, porque às vezes você está tão acostumado com o problema que você não se permite viver o novo. E você só vive o novo quando muda o pensamento, só muda o pensamento quando tem um conhecimento diferente. Mudou o pensamento, você muda a forma de sentir. Mudou a forma de sentir, você muda a forma de agir. Mudou a forma de agir, muda o resultado, entende? O mundo ensina que você tem que focar no resultado, é mentira. Se fosse por focar no resultado, todo mundo era curado, todo mundo tinha uma saúde extraordinária, um relacionamento feliz, todo mundo vivia financeiramente abundante. E é assim? Não é assim, porque não é sobre o que eu quero, é sobre quem eu sou. E não adianta dizer eu quero ser rico se dentro de mim eu me sinto pobre, eu tenho uma identidade perdida, eu estou totalmente alienada de mim, como eu, Tarcimã, estava por mais de 40 anos. Eu vivia no Matrix, eu vivia perdida nesse mundo de meu Deus, com treinamento e cultura que me ensinaram acreditando que era isso, e não era nada disso. E onde estão esses princípios, Tarcimã? Está na Bíblia. Eu lendo a Bíblia, como todo mundo lê, eu não encontrei. Eu precisei passar por infinitos treinamentos e continuo hoje, eu continuo ainda. Semana passada eu contratei mais um mentor, porque eu tenho hoje mais de 20 mentores que eu pago para tê-los comigo, me orientando naquilo que eu não dou conta de fazer sozinha. Mentor espiritual, mentor de neurociência, mentor de capacitação, mentor de negócio, mentor de tráfego, de estratégia digital, de marketing digital, de Instagram, mentores e mais mentores. Porque eu precisava trabalhar toda aquela estrutura da Tarcimã. Vocês viram como eu comecei contando a minha história? Aquela menina estava regendo a minha vida adulta. Tudo que eu fazia era com base na dor, no sofrimento. O que eu ia construir para mim? Dor e sofrimento. E foi o que eu fiz. Eu alcancei essa meta. Sem perceber, eu estava vivendo mais do mesmo. Então eu virei o jogo quando eu mudei quem eu era internamente. Quando eu comecei a me trabalhar. E o que a Tarcimã entrega hoje? Eu entrego vários programas dentro do nível de cada um, dentro da mentalidade de cada um, dentro do momento de cada um, porque acredite, terapia, coach, desenvolvimento pessoal, não é para todo mundo. E não é para todo mundo porque você não merece, é você que se esquiva. É igual Deus. Não é todo mundo, a própria palavra de Deus diz que não é todo mundo que será salvo. Mas Jesus não morreu por todos? Morreu. E por que todo mundo não será salvo? Porque não depende da ação dele, depende da tua. Se você aceita o sacrifício que ele fez, se você aceita a mensagem que ele entrega, se você aceita viver os princípios que ele designou. Se você não aceita, então você vai viver segundo os seus propósitos, segundo aquilo que acredita, mas no fim, depois você vai ter uma consequência. Ah, Tarcimã, isso é uma verdade sua. De fato, é uma verdade para mim, é um princípio que eu não abro mão. Porque eu creio na palavra, eu creio na Bíblia e muito da ciência hoje, inclusive neurociência, física quântica. Tem muita gente que vai estudar neurociência e se converte
Tem muita gente que vai estudar física quântica e se converte a Cristo. Tem muita gente que vai estudar psicologia, outras ciências e se converte. Por quê? Porque ele entende que a estrutura de tudo é Deus. E a gente tem vários exemplos. Josh McDowell é um que queria crucificar Jesus de novo, porque ele odiava, se converteu. Augusto Cury era outro que odiava Deus e seguia Josh McDowell porque ele entendia que Deus era uma fraude, que Jesus era mentiroso, se converteu e hoje é um dos defensores da palavra, que vive o seu propósito segundo também os princípios. Quem você vê aí dando certo, funcionando, tendo prosperidade? O que é prosperidade, Tassimar? É viver todo o seu mapa sistêmico em harmonia. Ser bem-sucedido. Aquele que tem só dinheiro, ele não é próspero, ele é rico. Riqueza não é prosperidade. É só uma ferramenta para você construir a prosperidade desde que você tenha esse drive virado aqui, ó. Que o processo ele é de fora para dentro, tá? E aí você tem toda uma mudança de cenário, uma mudança interna que muda todo o teu exterior, muda tudo que você está contemplando. Você sai do Matrix. E é isso que eu entrego nos meus processos. Hoje, eu criei com toda essa minha história. Você percebe que a minha história se mistura com o que eu faço hoje? Eu não aprendi em um livro o que eu entrego. Eu aprendi em um livro que o que eu vivi é o que eu deveria honrar. Porque a partir do momento que eu honro a minha história, aceito os meus pais, perdoo todo mundo, quem me feriu, me abusou, quem me humilhou, quem me xingou, quem fez bullying comigo. Quando eu vivo esse processo de perdão, auto-perdão, autoaceitação, eu evoluo, eu cresço e aí eu tô pronta para viver o meu propósito. Eu respeito toda a minha história. Eu entendo que tudo que aconteceu lá atrás foi para que eu estivesse aqui. Se eu estou aqui, as pessoas que começaram o processo foram bem-sucedidas. Ao contrário, eu teria morrido no caminho, mas eu tô aqui. E eu tô aqui para fazer melhor do que todo mundo fez. E como que eu faço isso? Me sentindo melhor que os outros? Não. Sendo altiva, sendo soberba, arrogante, prepotente, pisando em alguém? Não. Sendo humilde, grata, amando, respeitando, honrando, perdoando, sendo e não simplesmente querendo. Querendo querer, como diz uma das minhas mentoras. Você está querendo querer. Tem um monte de gente querendo querer. Ah, eu quero ser saudável. Aqui, ó, vem fazer a mentoria. Ai, não. Ah, eu quero vida financeira abundante. Está aqui um caminho. Ah, não. Então você não quer, você está querendo querer. Tá bom? E hoje, meus processos, hoje eu foco apenas, aqui nas redes sociais, eu foco apenas num processo de autocura. Cura de quê? Eu falo com empreendedores, eu falo com mulheres, porque eu sinto a dor delas, né? Eu me conecto com a dor que elas têm, porque é o meu eu do passado. A mulher que chega aqui doente, cheia de dores, depressiva, limitada, bloqueada, que está nesse momento vivendo dores físicas e emocionais, se sentindo impotente, incapaz, impossibilitada de sair desse estado, se sente aprisionada, cheia de pensamentos de autossabotagem, pensamento de escassez, de falsa prosperidade, de crença limitante, ela realmente está presa, porém quem prende ela são os cadeados que estão aqui dentro, ó. E eu sei quais são. Eu abri todos eles para eu poder viver em liberdade. Conhecereis a verdade e ela te libertará. É o que eu entrego a verdade que liberta. Dentro dos princípios que Deus constituiu e que está aí para todo mundo, mas a gente não vê, porque esse vício eu já tinha visto lá atrás. Eu conheci a palavra há mais de 20 anos, mas eu não conhecia o princípio. Foi necessário passar por um processo, passar por um treinamento, ter mentores para eu entender decifradamente qual era esse princípio e como que eu podia usar para curar o meu corpo e curar outras pessoas. E isso foi feito, tá? Hoje eu tenho vários programas em níveis diferentes. Eu tenho um programa para cada estado seu atual. Tem pessoas que têm uma condição, né, de pagar por um processo mais caro, outras não têm, ou mais outras estão num sintoma tão grande. E enfim, eu tenho dentro dos meus processos de mentoria de autocura, eu tenho a minha mentoria top, que é o Raiz de Cura. Nela eu ensino tudo, todos os segredos, eu entrego todas as ferramentas, todas as técnicas, você chega com os teus sintomas de doença, não importa quais sejam, emocionais ou físicos, você sai daqui em até 3 meses com essa recuperação da tua saúde. Você recupera a saúde que Deus te deu e você perdeu.
Porque quem perde a saúde somos nós, por comportamentos, sentimentos e pensamentos disfuncionais. Aí a gente perde a nossa saúde, mas Deus já tinha te dado. E ela tá aí, ela é tua. Você só tem que ir lá e resgatar. E o que é que eu te ensino? Pegar essa saúde e trazer para a tua vida de volta. Eu entrego isso dentro dessa mentoria Raiz de Cura. Antes da mentoria Raiz de Cura, eu tenho outra menor, de ticket mais baixo. Eu não tô aqui vendendo, é só para você entender o que eu faço. Tá? Não vou vender nada aqui, nada. Se alguém quiser comprar, eu não vendo, eu não estou vendendo aqui. Eu vim falar sobre mim, sobre o meu processo, sobre o que eu entrego, tá? Porque muita gente não tem clareza e eu sentia que eu tinha um bloqueio também. Eu não conseguia vir falar dessas minhas dores aqui. E agora não, realmente eu estou livre. Eu estou resolvida com tudo isso. E aí eu tenho o Emoções Blindadas. Emoções Blindadas é uma preparação, é um treinamento, é um curso, uma mentoria para que você aprenda qual é o propósito de cada emoção. Essa história de que existe emoção negativa, emoção positiva, emoção boa, emoção ruim, também é mentira. Toda emoção, ela não é nem boa nem ruim, ela tem um papel, ela tem uma função. Quem faz da emoção algo bom ou ruim é o ser humano quando não tem conhecimento de como agir diante das emoções. Não sabe como ter uma atitude que edifique, que construa diante das emoções. E aí, se a emoção é de alegria, de satisfação, ele constrói. Se a emoção é de medo, insegurança, raiva, tristeza, aí ele destrói tudo. E aí fica nesse negócio, constrói põe 2, 3 tijolos, derruba 10, 20, 30. Constrói uma parede, derruba outra. E fica nisso. Você não sente que é assim que está a tua vida? Você tem uma estrutura podre e você está colocando paredes em cima dessa estrutura. Aí não vai ficar de pé. Você constrói o financeiro, vira para o lado para construir o relacionamento, quando vê o financeiro já foi para o brejo. Aí constrói saúde, quando você vê o teu relacionamento já foi pro brejo. Constrói profissional, ou seja, não fica. E aí a tua saúde é que mais sofre, porque quem é a base de tudo isso? Saúde não é prioridade, como dizem por aí. Saúde não é a primeira coisa que você... Não, saúde é base. Você é a base e a saúde é você. Então você precisa estar bem para que todo o resto esteja bem. Bem com você, bem com Deus, bem com o mundo, bem com tudo. Tá? É um processo muito profundo isso aqui. Então, a emoção blindada é você entender para que são as emoções, como trabalhar essas emoções, como entender o que está acontecendo aí fora. Quando você entende isso, nada mais te ofende. Nada mais você percebe que não é contra você. Não é sobre você. É cada um sobre si mesmo. E essa compreensão você tem no Emoções Blindadas e você fica preparada para qualquer coisa. Temos também o Detox. Tem o meu e-book, que é bem baratinho, que já é um processo de destrava, já é um processo de você ampliar a consciência, você começa a enxergar a vida de uma forma diferente. Não tem meu acompanhamento, é uma leitura, mas muito poderosa, de mudança de mentalidade também. Você já começa um processo de reprogramação mental, emocional e comportamental a partir do e-book. E depois que tem o e-book, também tenho o detox presencial, não, individual. Você contrata, eu venho aqui, te entrego, é feita uma imersão. Estou até planejando agora fazer uma imersão aqui na minha cidade para um certo grupo de pessoas lá na associação comercial. Estou pensando em fazer isso. Um detox durante um dia inteiro, para a pessoa vir e fazer essa imersão e sair de lá, sabe? Um spa emocional, é a intenção. Então eu tenho um spa emocional, o detox que é o livro, aí eu tenho as sessões de diagnóstico, você vem para a sessão para descobrir qual é a raiz que está gerando o teu sintoma. Você chega para mim e está assim, eu tenho enxaqueca. Eu vou lá e te digo qual é a raiz que está gerando esse sintoma e você decide se quer curar essa raiz ou não. Eu tenho fibromialgia, tenho ansiedade, depressão, pânico, eu tenho cistite, eu tenho queda de cabelo, eu tenho hipotireoidismo, hipoglicemia, eu tenho rinite, artrite, eu tenho psoríase, eu tenho dermatite, espinhas, eu tenho pedra no rim, na vesícula, problema cardiovascular, cardiorrespiratório, eu tenho problema, sei lá por onde. Cada sintoma não é o problema, ele é apenas o fruto do real problema. Quando você chega para mim dizendo, eu tenho o problema X, eu digo para você, isso aí é o fruto e o problema é esse aqui, ó, e eu te mostro a raiz. E você decide se você vai tratar essa raiz ou não, aí é contigo, tá? É a sessão de diagnóstico. E nela você conhece, eu te apresento o princípio poderoso espiritual de cura dessa raiz, porque ela vai identificar a raiz e vai te dizer qual é o processo de cura dessa raiz.
Isso tudo na sessão de diagnóstico. E aí eu também tenho um programa para trabalhar autossabotagem, porque nós vivemos muitas das vezes num drive de autossabotagem. Eu ponho a semente, vou lá inconsciente, cavo, jogo fora e no outro dia eu cruzo os braços e fico olhando. Mas eu plantei uma semente aqui, ela estava aí, cadê? Você tirou e nem viu, nem percebeu, está se sabotando. Então eu entrego também um treinamento, um processo para trabalhar essa autossabotagem. E tudo isso tem um único propósito: desenvolver você, lapidar a pedra preciosa que é você, levar cura para a tua vida, autocura. Você começa a se curar a partir do princípio do conhecimento, dessa ferramenta, desse princípio espiritual que Deus deixou para nos curarmos. E cura qualquer coisa, tá? Qualquer problema. Mas eu foco aqui na cura do corpo e da alma, na cura emocional, na cura física, das dores, né? De doenças, de sintomas, para que você tenha saúde. É sobre isso que a gente está falando aqui. Mas esse princípio, ele cura qualquer coisa. Qualquer coisa, qualquer situação. Eu não consigo me relacionar, eu tenho problema no casamento. Tudo isso, ele cura, tá bom? E esse é o trabalho que eu faço. E como que eu cheguei em toda essa situação? Em todo esse conhecimento, nesse método, quando eu entendi, ao longo desses 5 anos atendendo as mulheres, são mais de 100 mulheres que eu já atendi, mais de 100 mulheres. Com essa infinidade de doenças, eu comecei a perceber que existia um jeito de alcançar de forma mais rápida, aplicando esse princípio. E hoje eu tenho um método para trabalhar todos esses sintomas de doença, eu aplico em cada um dos programas, tanto no Raiz de Cura, quanto na Emoção Blindada, quanto no Detox, quanto no Spa Emocional, quanto na sessão de diagnóstico, quanto na questão de trabalhar a autossabotagem. Tudo eu entrego, dentro desses programas, eu entrego essa metodologia. São 7 passos que existem dentro dessa metodologia. E você recebe toda ela. E eu cheguei nesse método, eu cheguei nesse desenvolvimento, nessa estratégia, nesse passo a passo, a partir das minhas experiências. São quase 10 mil horas aí. São mais de, uma média de 6, 7 mil horas de atendimentos individuais, de processo de coach, de mentoria, de terapia. São mais de 100 mulheres com a saúde recuperada. E tudo isso a partir do meu processo de autocura, de autodesenvolvimento. Então, o start foi o autodesenvolvimento. E a própria palavra de Deus diz: conhecereis a si mesmo. Se eu não me conheço, eu não tenho como tomar decisões claras, assertivas. O problema já começa por aí. E a indecisão, a insegurança para tomar decisão é um dos motivos que adoecem muitas mulheres. Muitos, porque você entra num looping de preocupação, de tensão, cortisol vai lá no alto, né? Nem vou entrar nesse mérito de cortisol aqui, porque o que é a doença são os teus níveis de hormônios alterados. E como que você altera os hormônios? Você vai no médico, teu hormônio está alterado, tá? Aí ele diz, o hormônio está gerando o sintoma XYZ. Tá certinho, perfeito. Porém, e o que está alterando o hormônio? Se o hormônio está gerando o sintoma X, o que está gerando a alteração no hormônio? É aqui que a Tarsima entra. Eu consigo te dizer o que está alterando esse hormônio e esse hormônio está gerando aquele sintoma. Então, você vai na raiz. A doença está vindo por causa do hormônio alterado? Então, eu vou curar o que está alterando o hormônio. Olha que extraordinário. Aí você corta o mal pela raiz. Você quer mudar os frutos? Então mude as raízes, trate das raízes. E é esse processo que eu entrego aqui. Essa live, eu sei que tem gente aqui comigo, mas de fato não era essa a intenção, tá? Eu vim mesmo para falar sobre o meu processo, falar sobre mim, sem intenção nenhuma de ter ninguém, mas você que veio, gratidão por estar aqui, espero que tenha servido para você, tenha edificado sua vida, tenha te abençoado e que tenha despertado a tua consciência que a tua vida você cria a partir do teu padrão de pensamento, sentimento e comportamento. E se não tá legal, é só mudar pensamento, sentimento e comportamento e o resultado muda, inclusive da tua saúde.
Então, beijo grande e Deus abençoe.